Bom, a gente vai dar início aqui. Quero, ressaltar aqui, para vocês, né, que é ideal que a nossa apresentação seja bem interativa, né, então fique à vontade para usar o chat, colocar perguntas, então existe uma seção ali de perguntas e resposta. Se for uma pergunta, coloque na seção de perguntas e respostas, né, a gente vai conseguir dessa forma, te responder melhor. Durante a apresentação, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, e aí vocês podem colocar ali na seção comum do chat as respostas, tá? E vamos que vamos, né? Hoje é um tema bem legal, né? Um tema aí que saiu do forno, que é o Cloud Hub 2.0. Bom, pode ser que alguém não me conheça ainda, né? Hoje a gente está com um público aí recorde, né? Então, inclusive, caso seja a sua primeira vez, coloque no chat ali, né? Hoje é minha primeira vez. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato, eu sou arquiteto de soluções na Evermind, né? Uma empresa do grupo Compass UOL. Trabalho com desenvolvimento de software e integrações há mais de 12 anos, e desde 2016 tendo a oportunidade de trabalhar com Murisoft, né? Aqui tem meus contatos, né? Então, caso alguém precise de alguma coisa, fica à vontade aí para me contatar. Então essa aqui vai ser a nossa agenda, né? Então a gente vai entender aqui quando que surgiu o Cloud Hub 2.0, como que é a infraestrutura, quais as diferenças em relação à versão anterior, né? Que é o Cloud Hub 1.0. Vamos ver aqui uma demonstração. Existe um ponto de atenção também no DevOps, que mudou um pouquinho, eu quero explorar aqui com vocês, né? Aqui é mais introduzir o tema. Eu acho que DevOps acaba sendo aí um meetup só disso, né? A gente pode agendar mais para frente. E uma pequena demo aí relacionada a isso. Bom, acho que talvez alguns de vocês estejam se perguntando, né? Tá, eu já vi aqui o Cloud Hub 2.0 em alguma publicação no LinkedIn, alguma propaganda da Muli. Mas o que que é esse negócio, né? Será que é um negócio aí que vai ainda entrar em uso? Será que eu devo já me preocupar com o Cloud Hub 2.0? Será que ainda é muito recente, né? Então, a gente pode ver aqui nos release notes que não é um tema assim tão assim novo, né? Então a gente já está falando de agosto, né, de 2022, que foi efetivamente lançado. Sempre quando lança alguma coisa, a gente costuma avaliar se realmente está maduro, se nós já podemos utilizar em produção ou não. Sempre existe aí uma cautela, né? E é normal surgir aí 2 ou 3 releases depois com algumas correções, melhorias, né? Então, após a primeira release, a gente já teve outras 5 releases, né? Dá para ver que a Muli está ali sempre atualizando, né, e publicando correções, né? Então já é algo aí que é realidade, né? Queria perguntar aí no chat, se vocês puderem responder, quem já está usando o Cloud Hub 2.0 em cliente? Não necessariamente precisa estar em produção, mas quem que já está construindo coisas em Cloud Hub 2.0 em cliente. Se puder colocar no chat aí, a gente gostaria aqui de saber, é claro, não precisa colocar nome de cliente, né? Mas coloque aí no chat. E, né, um ponto importante, não, a Muli não está descontinuando o Cloud Hub 1, né? Então, acho que o Cloud Hub 1 ele ainda vai se perdurar aí por muito tempo, existe muitos clientes utilizando o Cloud Hub 1, mas se você vai começar um projeto novo, né, pode ser interessante aí já ver a possibilidade de já começar no Cloud Hub 2. Porque embora ninguém da Muli esteja falando em descontinuar um, é tendência, né? Lançou a versão 2, então pode ser ali questão de tempo para a Muli já começar a incentivar mais aí para o 2, de repente lançar, né? Olha, talvez novos clientes não vão ter mais acesso ao 1, né? Então, se você está começando um projeto hoje, considere já essa possibilidade de trabalhar com o 2. Bom,
acho que o que é mais notável, no Cloud Hub 2.0 é a mudança de infraestrutura. Quando a gente vai fazer o deployment de uma aplicação, a gente tem que escolher ali o target. Acho que muitos de vocês, já, têm ampla experiência com o Cloud Hub 1.0, que ele chama só Cloud Hub, né. Alguns de vocês já devem ter trabalhado com o Hybrid, que são cenários fora do Cloud Hub, Runtime Fabric, Standalone, né. E agora tem o Cloud Hub 2.0. Eu perguntei no chat, acho que só o André, por enquanto, já começou a trabalhar em clientes com o Cloud Hub 2.0. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Tirando essa questão de usar em cliente, quem já, fez aí algum tipo de POC, algum tipo de estudo ali, às vezes com uma conta trial mesmo, no, Cloud Hub 2.0. Então coloca aí se você já fez alguma coisa com o Cloud Hub 2.0. Então, aparece no menu, né, essa opção aqui nova, né, ele ainda está aqui com essa tag de novo, e dependendo, da opção que a gente escolhe aí, vai ser provisionado uma infraestrutura diferente, né. Então, só recapitulando, no Cloud Hub 1.0, essa é a infraestrutura, né, então a gente tem, o console, do Runtime, Manager, né, que a gente acessa ali na versão web do Endpoint Platform, né, e tudo que a gente manipula lá, isso é enviado, né, para o Platform Services, isso é feito através de APIs REST, né, e existe um conjunto de serviços associados àquele deployment model, né, aquele deployment type. Então, vou dar um exemplo, né, no Cloud Hub 1, a gente tem aqui o inside, né, no Cloud Hub 2, a gente já não tem mais o inside, né, mas existem outros recursos novos, também, que depois a gente vai falar aqui em mais detalhes, né. E, quando, a gente faz ali o deployment, vai ser provisionado uma infraestrutura, né, para colocar nossa aplicação no ar. No caso do Cloud Hub 1.0, essa infraestrutura é baseada em máquinas virtuais, né, então são aquelas, máquinas micro lá do AWS, e então é feito ali o provisionamento da máquina virtual, essa máquina virtual vai ter lá o sistema operacional, que deve ser alguma versão de Linux, vai ter lá o Java, né, o JDK, vai ter o Muli Runtime e tem a sua aplicação, né. Então é isso que acontece ali debaixo dos panos e nos bastidores. E aí a gente vê que esse modelo de virtualização, né, embora ele, eh, é amplamente utilizado, né, já foi mais, no passado, né, a gente sabe que existem modelos mais modernos, que podem trazer uma flexibilidade maior, que pode trazer inclusive ali uma economia de infraestrutura, né. Então o Cloud Hub 2.0, ele já veio, né, com esse conceito de não mais ali ser baseados em máquina virtual, mas passando a ser baseado em containerização. Então, no Cloud Hub 2.0, né, a gente tem ali o mesmo conceito do Platform Services. Vejam que a gente tem um conjunto diferente, de serviços aqui disponíveis, né. A gente não tem aqui mais disponível o Inside, mas veja que apareceu aqui uma opção nova que é o Private Spaces, né. Então depois a gente vai falar um pouco mais, dessas diferenças, o que tem em um, o que tem em outro, né. E quando a nossa aplicação ela é publicada, né, não é mais baseado em máquina virtual, né, a nossa aplicação ela é baseada num container, e esse container ele é orquestrado pelo Kubernetes, né. Então para quem já trabalhou com o Runtime Fabric, né, vai, ver muitas similaridades, né, com o Runtime Fabric. E aí um ponto interessante é, putz, então agora eu já conheci a Muli, já conheci Endpoint, eu vou ter que agora então estudar Kubernetes, conhecer sobre containerização? Claro, se você puder estudar sempre é bom, né, conhecimento nunca é demais,
Porém, esse é um benefício da Molisoft. Tudo isso é encapsulado. A gente não tem que interagir direto com o console do Kubernetes, né? Então a gente interage com o Endpoint Platform e a Molisoft cuida de deixar essa infraestrutura ali disponível, né, para as nossas aplicações. Então, avançando, né, a gente, quando faz um deployment cujo target vai ser Cloud Hub 2.0, a gente tem que escolher qual que é o tipo de space que nós desejamos fazer esse deployment. A gente tem aqui o Shared Spaces, né, que eu vou explicar agora, e tem também o Private Spaces. O Shared Spaces é uma opção quando a gente vai colocar ali uma aplicação Muli para ser executada, e a gente não tem nenhum requisito, né, ali de rede, né? Então eu não tenho a necessidade de colocar essa aplicação dentro de uma VPC, né? Eu não tenho a necessidade de fazer uso de VPN, eu não tenho a necessidade, inclusive, de colocar um domínio customizado, né? O que seria o domínio customizado? Quando a gente publica a nossa aplicação, seja no Cloud Hub 1 ou no 2, ele vai botar um domínio lá que é Cloud Hub IO, né? Então, se eu posso ficar com esse domínio e eu não tenho ali nenhum requisito específico de rede, eu posso usar o Shared Space, né? Agora, existem casos onde eu preciso colocar um domínio customizado, né? Então, imagina, eu trabalho ali num banco, né? Fica estranho, né, se você tem uma API ali que é Cloud Hub IO, né? É interessante que essa API, até por questões de segurança, ela tem ali um DNS customizado, né, que vai ser lá, exemplo, né, api.banco.com, né? Então é importante que tenha, né? Mas caso você não tenha esses requisitos, você pode usar o Shared Space. O Shared Spaces ele é uma forma ali que vai permitir com que você suba uma aplicação sem você precisar se preocupar com basicamente nenhuma configuração de infraestrutura, né? Então a gente publica lá no Runtime Manager, vai ser provisionada ali uma infraestrutura que vai ser ali uma infraestrutura compartilhada, até por isso que é o nome shared, né? Então a Muli ela tem lá diversos clusters de Kubernetes, e ela vai colocar, né, subir ali a sua aplicação dentro de um container, dentro de um pod, numa instância ali que não é dedicada, que ela é compartilhada. Não existe nenhum risco ali de uma aplicação de um cliente acessar a informação de aplicação de outro cliente, porque existe um isolamento aí entre esses containers, né? Porém, né, a gente, por utilizar esse espaço compartilhado, não vai ter algumas opções específicas de redes, né? Então, antes da gente avançar, né, e falar aqui do Private Spaces, vocês têm alguma pergunta? Estou vendo aqui o chat, parece que está tranquilo por enquanto, né? Acho que Pode apareceu aqui uma pergunta, né? pode Como que funciona a cobrança, né? Eh, Me parece, tá, que ainda a cobrança ela é igual tanto para private space quanto para shared space, né? No sentido de cobrança de vCores, né? Então, o Mulisoft, a gente sabe que o modelo de licenciamento dele, você compra processadores, que são os vCores, você separa esses vCores em partes, né? E toda vez que você sobe um worker node, você coloca uma pequena parte ali para para rodar a sua aplicação, né? Então, no que se diz sentido a vCores, o custo ali é o mesmo, né? Só que quando a gente vai para o Private Space, a gente tem outros custos agregados ao Private Space, né? Como, por exemplo, ali o custo de VPCs, VPNs, né?
que aí são realmente componentes à parte. Bom, vamos avançar. O Private Space, a gente vê que ele já tem um desenho diferente, né? Então a gente vê que está escrito ali, né? Private Space VPC, né? Então, no Cloud Hub 1.0, quando a gente ia instalar ele, a gente ia lá primeiro, criava, né, as VPCs, depois publicava as aplicações lá, né? No Cloud Hub 2.0, não tem mais esse conceito de, deixa eu criar uma VPC. É um conceito de, deixa eu criar um private space. Então, ao criar o private space, a gente já coloca lá os inputs de como que vai ser essa VPC. Na prática, vai ser provisionado ali uma VPC, né? E aí, quando a gente adquire uma licença standard, já vem já algumas VPCs, eu não lembro se era 2 ou se era 4, né? Pode ser comprado mais à parte, né? E aí você vai consumindo, né, o que você tem ali de saldo de VPCs, é o tanto de private spaces que você pode criar. E aí, já não é mais um serviço compartilhado de orquestração de containers. Então ele vai ser ali um serviço dedicado, né? Então a sua aplicação não está ali rodando, né, ali com outras aplicações de outras organizações, né? Então realmente existe ali um isolamento além do isolamento do container. E a gente tem também, dentro do Private Space, um Dedicated Load Balancer, né, com um ingress ali, né? E no Cloud Hub 1, a gente tinha isso separado, né? Então a gente tinha lá no menu VPC, VPN e Dedicated Load Balancer, né? Já no 2.0, isso está dentro do Private Space, né? Então, quando você provisiona um Private Space, você já coloca a VPC dele, você já coloca as configurações de Load Balancer dele e você coloca as configurações de VPN, né? E aqui a gente vê no desenho também que aí é possível, né, é, acessar, né, recursos que estejam em outro data center através de um túnel seguro aí de VPN, né? Então a gente pode, dentro do Private Space, configurar VPN, a gente pode configurar também um Transit Gateway. Não tem mais a parte do peering que tinha na versão 1, né? Então, não ter o peering tem que ser configurado aí usando uma dessas opções que a gente tem disponível. Então a gente vê que tem bastante mudanças, né? Isso vai se refletir inevitavelmente nas certificações de arquiteto. As certificações de arquiteto lá de plataforma, a gente tem que saber como configurar load balancer, VPC, VPN, né? E tudo isso no Cloud Hub 2.0 está vindo de uma forma diferente. Antes da gente avançar, temos aqui perguntas? Então, que bom que você ia pegar uma pergunta da Elisa e colocar no perguntas e respostas, mas só para a gente organizar melhor, né? O que é pergunta, o que é comentário. Mas a Elisa está perguntando aqui, enquanto temos Cloud Hub e Cloud Hub 2.0, as VPCs, Private Spaces, consomem o número de VPCs que temos disponível em conta? O que eu disse foi que sim, né? Então, Sim. o Private Space tem o tanto de VPC que a conta possui. É isso, né? Exato. Então, você criou um private space, ele vai debitar do saldo que você tem de VPCs. É claro que é bom checar com o executive account da Muli, porque pode ser, né, que às vezes ali num período de transição, né, você às vezes possa ter ali talvez uma redundância por um período gratuito, né? Eu ouvi algum boato, né, de que Vicor, talvez você pudesse ter ali um pouco a mais, porque eles entendem de que você está lá no Cloud Hub 1, você começa a migrar para o 2, Uhum. a migração é gradativa, né? Você não vai desligar um para depois ligar o outro.
Certo. Então, talvez possa, realmente eu não tenho certeza, mas talvez possa ter algum tipo de acordo, né, onde você combina lá com a Muli, né, se você pode ter alguma redundância enquanto você está migrando. E temos mais outras perguntas aqui. Então, aqui pergunta, APIs deployadas, APIs que tem deploy no private space, vão ficar disponíveis na cloud para HTTP requests externos? Sim, apesar do nome Private Space, a gente pode, por exemplo, publicar uma experience lá e receber requisições externas, né? Sim. O private, ele vem do conceito justamente de você ter um recurso ali, uma rede privada, né? Podendo, né, nessa rede, criar algumas regras ali de inbound para que alguma dessas aplicações esteja acessível na internet. E aí a experience, só a experience teria acesso a process e a system API, né? E a system API também dentro de uma VPC que faz comunicação, por exemplo, com um banco de dados, que, né, que tenha esse endpoint VPN, por exemplo, ou o Transit Gateway, né? Perfeito? E Isso. aí esses dados estão acessíveis somente pela VPC, só que a Experience tem uma porta externa, para a internet externa, né? Exato, né? Então, lá numa regra de inbound, né? Junto com o Ingress, que depois eu vou mostrar aqui, tem como falar, olha, essa API vai estar pública, essa vai estar privada, né? É coisa que a gente já fazia no Cloud Hub 2.0, às vezes colocando ali uma private port, public port, né? Que aqui está um pouco diferente. Uhum, certo. O Johnny Rocha, aí ali o Lidio fez um sotaque Rocha. O Johnny Rocha está perguntando aqui: é possível mudar uma aplicação do shared para o private diretamente? Ou nesse caso tem só que no private? É um redeploy, né? Então não tem um botãozinho lá, agora vai para o private, né? Você tem que fazer um novo deploy no private e estopar lá o que estava no shared. Certo. Ó, umas perguntas pegadinha aqui, hein? Carlos Grassi pergunta: temos como compartilhar a mesma VPC entre Cloud Hub 2.0 e 1.0? Aparentemente não, tá? Então, assim, se a gente olhar a interface gráfica ali de configuração, não tem, né, ali pelo menos evidente essa possibilidade, né? Mas, né, às vezes existiam recursos no Cloud Hub 1.0 que não estavam ali visíveis no console, mas às vezes você abriu um chamado para Muli, né, como o Peering, por exemplo, né? Uhum, E eles faziam, né, esse peering. Então, então a resposta é, a princípio não, né? uhum. Mas vale a Não. pena perguntar para a Muli. E, de qualquer forma, eu acho que valeria a pena configurar uma VPC dentro do Cloud Hub 2.0, tá? De repente, um extra da VPC, e aí desligar aos poucos, ou com for a disponibilidade, né, a migração, a VPC da 1.0. E aí você fala para mim, beleza, ó, obrigado, você a mais aí, eu estou desligando a VPC da Cloud Hub 2, da 1.0. Daniel Gomes pergunta, então cada private space contém uma VPC apenas? Sim, Exato. sim. Formulando melhor, perdão, formulando melhor. Para cada private space, usamos apenas uma VPC. Isso mesmo, Daniel. Existe um negócio chamado entitlement, né, que a possibilidade do cliente utilizar uma VPC, que faz parte do contrato da Microsoft com aquele cliente. Então, lá, esse entitlement tem, por exemplo, o cliente tem 4 vCores produção, 8 vCores pré-produção.
MQ, ele tem suporte Titanium, e tudo isso são os entitlements. Dentro desses entitlements aparece lá um item VPC. E tem um número, né, de que é a VPC que pode ser criada dentro desse cliente. Então, é isso. Você criou uma private space com um VPC, você está usando uma VPC. Esse aqui, Vitor Manhani. Não conheço esse cara, não. Eu posso acessar redes internas mesmo utilizando shared spaces? Não, porque a não ser que, Peraí, quando a gente fala rede interna, ela não está na internet, né? se não tiver por uma VPC, não dá. É isso, né? Então, quando a gente fala de rede interna, a premissa é que não está acessível via internet, né? Então você Peraí, precisaria criar uma VPN, né? peraí. Desculpa, eu não tô entendendo o que tá falando. Não sei, adiciona no comentário aí, Vitor, por favor. Se é entendendo isso. Ele deve estar falando de redes internas dentro da mesma rede do cliente. Só que a gente está falando de Cloud Hub 2.0 e aí ela necessariamente está na nuvem. Então, esse Space, ele está rodando na nuvem. Aí cai naquela explicação que eu estou fazendo. Se é uma rede interna e indisponível por uma VPC, não tem como acessar. Então acho que a pergunta dele é essa, poxa, eu estou usando o Shared Space, né? E aí eu tenho lá, sei lá, o banco de dados do cliente que não está na internet, é uma rede interna, né? Não tem, né, como acessar, né? Porque você não tem como fazer uma configuração de VPN, né? A não ser que o seu cliente abra, né, isso na internet, que ele não vai fazer, né? Então você tem que ir para o Private Space. Na prática, tá, pessoal? Eu acho que projetos enterprise, né? Raramente a gente vai para o shared space, né? Então, por via de regra aí, é muito provável que eles vão ser executados ali no private mesmo, né? Uhum. Isso aí. Estou agradecendo aí, compreendeu. Legal, Boa. vamos seguir. Então, vamos aqui ver então como que tá isso então no Cloud Hub. Então eu estou aqui no Runtime Manager. Eu tenho aqui a mesma aplicação publicada em targets diferentes. Então eu tenho aqui uma aplicação publicada no Shared e a outra no Private Space, né? Então eu vou acessar essa que está no Shared Space. E veja que é diferente aqui a tela, né? Quem já utilizou o Runtime Fabric vai se identificar com essa tela, né? É muito parecido com o Runtime Fabric. Então veja, aqui é diferente, né? Aqui eu não chamo de worker size, eu chamo de replica size, replica count, né? Então, eu quero colocar 2 works, duas replica counts, né? A gente tem uma novidade em relação aos sizings, né? Então, a gente já tinha o 0.1 no Cloud Hub 1.0, agora a gente tem, já tinha também o 0.2, né? E aí o que a gente tem aqui que é novo é o 0.5. Então, é muito comum às vezes a gente ter que escalar uma aplicação muito em função às vezes de uso de memória, né? E aí o salto de 0.2 para 1 é muito alto, né? E agora a gente tem essa opção de fazer um salto de 0.2 para 0.5. Ó, tem 1,5 também, então existem aqui algumas opções a mais. Me parece que em breve a gente deve ter mais opções, inclusive talvez uma opção menor que 0.1. Se a gente ler a documentação da Muli, dá a entender, né, de que ela vai para esse caminho, né? Ela escreveu lá, olha, antigamente, devido à granularidade mínima de 0.1, você tinha que agrupar aplicações. Agora, com o Cloud Hub 2.0, você vai ter ali uma granularidade menor, né? Então, me parece, tá? Isso, assim,
uma impressão minha, tá? Eu posso estar errado, mas me parece que a gente pode ter opções menores no futuro, que, enfim, a gente sabe, né, que hoje a gente tem que agrupar aplicações, né? Então, tendo opções menores aí vai facilitar bastante. Tem também aqui uma pegadinha na questão de tamanho de memória, né? A gente vê que é o dobro da memória em relação ao Cloud Hub ponto 1, né? Mas o heap memory é igual, né? Eles colocam 1 aqui, mas de heap memory é 500, né? Então, uma pegadinha aí, né? Mas talvez, né, esse excedente ali, além do heap memory, possa contribuir de alguma forma com, né, algum ganho aí de desempenho. E aí, né, algo que é interessante, essa parte aqui do Ingress, né? Então, como eu estou usando um shared space, eu não tenho a opção de customizar o public endpoint, né, e nem de torná-la private. Essa é a URL dela. Ó, Cloud Hub I/O, aqui a região, né? E ele bota aqui um código bem louco na frente. A vantagem de ter esse código é que agora a gente não tem ali aquela preocupação de, poxa, eu não posso ter duas APIs com o mesmo nome, né? Então, antes a gente tinha que colocar aqui um prefixo com o nome da empresa, um prefixo aqui com o ambiente, tudo mais, né? Com o ambiente pode ser interessante manter, né? Mas o nome da empresa acaba não sendo mais necessário porque ele está mais abrangente nessa questão. E aí, através dessa URL, ó, vou copiar ela. E aqui eu posso, no Postman, chamar, né? Ó, vou colar aqui. Ó, e aí ela está respondendo nessa URL. Temos aqui uma mudança na questão do dashboard. Tá muito com a cara do monitoring, né? Então, antes tinha aqui um dashboard diferente do monitoring, agora é basicamente o monitoring. Inclusive, a gente tem a opção de clicar aqui e ser direcionado pelo monitoring, né? Eu acho que essa parte aqui ficou bem mais legal do que era antes. E nós podemos ver aqui os logs, né? Então, uma vantagem também é que ele consolida o log das réplicas, né? Então, antes, às vezes, a gente tinha que ver qual worker executou para achar o log daquele worker, né? Então, aqui ele traz uma visão consolidada, né? E, e facilita aí bastante. Eu ainda tenho a visão individual, né? Se eu tivesse aqui com mais do que uma réplica, eu poderia ver, né? Mas tem essa opção aqui consolidada também. Então, essa é uma aplicação aqui no Shared Space. Se eu fosse criar uma nova, né, eu vou mostrar para vocês aqui como é simples. Não fiz nenhuma configuração de infraestrutura ainda, né? Vou chamar aqui de Customers API V2, né? Colocar aqui o Shared. Vou publicar aqui, né? Então tem diversas opções de Shared Space, se eu não me engano é 12 ou 13, né? Regiões disponíveis. Vou colocar Brasil. Vou colocar a aplicação. Eu tenho aqui uma opção de pegar essa aplicação do Exchange. Eu já tenho essa aplicação previamente publicada no Exchange, então eu vou pegar essa versão aqui 04. Deixa eu pegar aqui algumas propriedades, né? Ok. Colocar essas propriedades aqui. E pronto, eu não precisaria configurar mais nada, né? Claro, eu posso aqui mexer aqui no sizing dela, posso colocar aqui um número maior de réplicas, né? E aperto o play aqui para fazer o deploy. Ao fazer isso, ele começa aqui a provisionar a infraestrutura, criar lá os containers e tudo mais, né? Então aqui a gente
daqui a pouco a gente vai ver que a aplicação está no ar, né? Essa vai ser a URL dela, né? Enquanto ela está aqui em processo de deploy, né, a gente vai falando aqui do Private Space. Temos alguma pergunta nova aí? Opa, não. A observação do Guilherme Darós que aumentou a memória de cada vCore. Mas, não, temos sim. Elisa Nascimento pergunta: o Cloud Hub 2.0 respeita o log da aplicação? Porque o Cloud Hub, isso só acontece no log do Cloud Hub. É o mesmo mecanismo, tá? A gente tem uma opção, né, aqui para também customizar isso, né? Então, a gente pode usar, né, essa opção aqui para aplicar o mesmo comportamento. Legal. Guilherme Darões pergunta uma pergunta que eu já sei a resposta. Tem como fazer o deploy com a mesma URL que usava no 1.0, no Cloud Hub Não. 1.0, sem os códigos? Não tem. Não. Aí ele vai botar esses códigos aqui na frente, né? A não ser que no Cloud Hub 1.0 você usava um Dedicated Load Balancer, e aí você começou a migrar, né? E aí você tem um controle maior sobre essa URL. Mas mesmo com o DLB, a gente vai ver que tem uma mudança grande na URL também. Então, talvez a resposta mais correta é não. Não conte com isso. Você vai mostrar uma página com Dedicated Load Balance? Vou sim. Ótimo. Perfeito. Ó, a Legal. nossa aplicação está no ar. Tá Olha, tudo. eu não sei, mas parece que está mais rápido, né, do que o Cloud Hub normal. Sim, geralmente roda uns 6 minutos, né? E aí, ó, a aplicação está respondendo. A primeira request demora mais, né, 1,2 segundos. As próximas elas já são mais rápidas. E aí a aplicação está aqui respondendo, está no ar, né? A gente tem 2 instâncias dela aqui, porque a gente colocou 2 réplicas. A gente tem uma novidade legal, que existe como essas réplicas rodarem em modo cluster. O que seria isso, né? No Cloud Hub 1.0, por mais que a gente subia 2 workers, eles estão ali meio independente, né? Eles não estão clusterizados, né? Então o que muda? Às vezes, se você tem um conector que está lendo filas, que está lendo um arquivo, você pode ter uma concorrência entre os 2 workers. Isso pode ser desejado, né? Às vezes, quando você está processando filas, você quer dar uma vazão maior, paralelizar, né? Mas às vezes tem algum processo que você não pode paralelizar, que você quer que tenha uma instância só consumindo aquela fila, ou que você queira que tenha uma instância só consumindo o arquivo, caso essa instância caia, a outra assume, né? Isso só no modo clusterizado. No Cloud Hub 1, eu tive um projeto já onde a gente precisou colocar mais do que um worker, mas a gente não queria que tivesse 2 consumidores de fila. A gente abriu um chamado, até nos indicaram um workaround gigante ali, né, feio, né, para simular esse comportamento. Agora é nativo, é só marcar, né, e a gente tem os benefícios da clusterização. Maravilha. Bom isso. Eu acho que isso impacta diretamente, e aí eu vou arriscar aqui, né, que a gente pode ou estudar mais e confirmar isso. Se souber a resposta, ótimo. Mas existe no Flow, existe uma configuração chamada Max Concurrency. Então, quando ela está rodando na nossa máquina local, se eu colocar eu tenho uma única thread que vai executar aquele flow, né, concorrentemente. Então, aquele flow entrasse num funil que só vai executar aqueles componentes dentro dele, sendo executados por uma única thread. Se tiver 2 workers, mesmo que o concurrency tenha isso no 1, né? Mesmo que o seja setado como 1, eu tenho uma thread por worker.
É isso que é a mudança dessa cluster mode aí, Renato? O Então, Max Concurrency pode ser uma pegadinha, tá? ah, Mas eu vou dar um exemplo, né? Do conector de Endpoint MQ e alguns outros. Ele tem ali nas propriedades dele uma propriedade que não é o Max Concurrency. Eu não lembro aqui o nome da propriedade, mas você indica como que vai ser o comportamento dele em modo clusterizado, né? Foi até uma pergunta de prova da certificação de arquitetura, né? Então, alguns conectores você tem essa opção de marcar essa flag, e a partir disso ele se comporta, ele vai executar somente no nó primário, né? E aí, ah, caso o nó primário caia, né, ele elege um outro nó secundário como nó primário, né? O Max Concurrency, eu não tenho certeza se ele vai fazer esse comportamento, né? Pode ser que sim, né? Mas existe uma flag específica para isso, né? Que é mas ali isso em em alguns nível conectores event sources. 20, né? Não é, o escopo do flow, né? É No meu caso. nível conector mesmo, event source. Uhum. E Certo. aí, essa é uma pergunta até que muita gente, às vezes, na prova de arquiteto, acaba chutando, porque esse era um cenário que acontecia só para quem trabalhou com on-premise, né? Então eu já trabalhei já com standalone clusterizado, e inclusive eu precisei dessa feature, né? Eu não podia pegar dois conectores, duas réplicas, tentarem processar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Loca, né? Então a Uhum. gente usava já esse recurso, né? Mas muita gente só trabalhou com Cloud Hub, então nunca ouviu falar disso, né? José Clua tem uma. Ah, peraí, deixa eu fazer antes os comentários aqui da Elisa Nascimento. O Scheduler tem isso, não? A gente estava falando sobre o concurrency e a questão da propriedade lá do primary node, que até o Vitor Manhani complementa aqui. Mas o Scheduler tem isso. O Scheduler, eu coloquei aqui arrastei um Scheduler para o Flow e Elisa não conseguia achar, não. Não no. Estou vendo no Endpoint Studio, né? É claro. Sei que a configuração do Scheduler no Cloud Hub, mas não acho que seja isso que você esteja falando. Ela comentando aqui que bastante isso em ambiente on-premise, e era bem isso. O Scheduler rodava nos dois nós, exatamente, se não estivesse em cluster. Quando a gente fala de on-premise e você tem dois nós que não estão clusterizados, né? Ele não vai fazer uma gestão de qual schedule vai rodar, né? Somente no modo clusterizado. No caso do Cloud Hub, quando você coloca ali múltiplas réplicas, me parece que o Cloud Hub ele gerencia para só uma rodar, até porque o schedule ele é um serviço, vamos dizer assim, à parte, né? Então eu tenho quase certeza que não dava problema no Cloud Hub já o schedule, mas MQ, essas coisas poderia dar problema se você não quisesse concorrência. Certo. O Vitor Maiani complementa aqui que tem essa opção está disponível, a opção do Primary Node Only está disponível no menu Advanced Subscriber, o Endpoint MQ. Deixa eu arrastar aqui Bom, eu vou demorar um pouquinho para baixar o módulo do Endpoint MQ aqui. Beleza, eu vou ver aqui. E tem uma pergunta do Clua, do José. De Cloud Hub 1.0 para Cloud Hub 2.0 pode ter algum impacto em aplicações que usam VMQs, persistentes ou Object Store? Esse Object Store V2, se tiver, teoricamente não. eu daria para ele. VMQs persistente tem sim, a gente vai falar mais para frente. Bom, aí continuando, né, aquele gravou log das requisições que eu fiz, né, aqui para a API que subiu, né, e aí vamos falar aqui um pouco de Private Space.
né, eu vou até deletar ela aqui, porque eu não estou usando, né. E aí o Private Space, né, antes de eu vir aqui fazer deploy de uma aplicação, né, eu tenho que criar ele, né. Então ele está disponível aqui nesse menu, né, eu já tenho um criado. Então antigamente, configurar VPN, VPC, Transit Gateway e Load Balancer ficava solto aqui no menu, né. Agora ele fica tudo dentro do Private Space. Então se eu for criar aqui um Private Space, né, então vamos imaginar que eu vou criar aqui um para homologação, né. Eu dou um nome para ele, e aqui aparece a configuração de VPC, né, então aqui eu já escolho a região dela, né, vou colocar aqui, Virgínia, e aqui eu, já coloco já qual que vai ser o CEDIR, dessa rede, né. E se eu tiver aqui, VPC disponível, ele vai, criar. Ele demora, né, ele até avisa, né: "Ó, eu não tenho aqui VPC disponível", né, mas ele caso eu tivesse, ele avisaria, que demora até meia hora para fazer isso, né. Se eu fosse configurar aqui VPNs ou Transit Gateway já é aqui, né. E aqui eu tenho a configuração do Load Balancer. Então aqui eu posso adicionar aqui é, é um, uma configuração de TLS, né? Então aqui eu vou subir um certificado, né? Então eu tenho aqui um certificado aqui na minha máquina. Então eu vou colocar ele aqui, né? E essa é a URL do meu domínio customizado. Então uma mudança também, antes era depois, né? Então a sua API era, seu DNS era API kaizens-solution.k barra a sua API, né? Agora ela vem antes, né? Então ela vem antes aqui. Então vai ser a sua API, ponto API kaizens, né? Então existe essa mudança aqui na rota, né? É, como eu não criei aqui a, a, a VPC, ele não vai deixar eu criar aqui esse TLS, né? Mas se eu tivesse criado aqui a VPC, né, ele deixaria eu criar. E aí eu tenho que fazer uma configuração no meu DNS, né? Então lá no meu DNS eu tenho que botar essa regra aqui, né? Então meu DNS ele está aqui no Cloudflare. Então tá aqui, ó, kaizensolutions.k, e aí eu criei uma regra, né? Quando for esse subdomínio aqui, ponto .api, né, ele vai direcionar aqui para o Cloud Hub, né. Então é uma regra, né, que tem que pedir para o pessoal que cuida aí do domínio da empresa colocar no DNS público dela, né. E aí, quando for chamado aqui essa URL, é direcionado para cá e o Muli passa a responder. A gente poderia fazer, acho que é um meetup só para isso, né? Falar dessas configurações, tanto de inbound quanto de outbound. A gente pode dizer qual que é o environment, no caso, se é produtivo ou não produtivo, né? Qual que é o business group que vai usar isso, né? E tem algumas configurações avançadas também, né? Isso que dá um meetup só para a gente falar disso, né? Uma novidade legal é que existem logs a nível de Ingress Load Balancer. Então, se você precisa fazer um troubleshoot, você tem como mudar aqui o log level do Load Balancer. Inclusive, você tem como filtrar aqui o IP que ele vai passar a logar. E aí dá para, inclusive, visualizar alguns logs aqui de comunicação aqui de infraestrutura. Eu acho que isso ajuda muito, né? Então, você está fazendo um troubleshoot, a pessoa está falando, será que a requisição está chegando? Não está? Às vezes a requisição está chegando, só que a regra ali do load balancer está errada, e por isso não chega na aplicação, né? Então, isso aqui é bem legal, né? E aí você filtrar ainda por IP, né? Que você pode estar recebendo um monte. E ele permite, inclusive, criar aqui um usuário para você interagir com a AWS, para fazer algumas coisas também, né? Algo que é novidade, que não tinha também
é no Cloud Hub 1. Então, tem um monte de configuração que a gente pode fazer aqui, né? O que eu queria que vocês se concentrassem primeira coisa que tem que fazer é criar a VPC, você pode ou não criar a VPN, e você pode ou não criar um TLS customizado, né? Não necessariamente para você usar um private space, você tem que usar um DNS custom seu, colocar um certificado, você pode continuar a usar o padrão, embora seja recomendado você usar um customizado. Vou pegar aqui um que eu tenho já configurado, né? Então esse de HTML eu não vou usar, então deixa eu excluir. Uma coisa diferente também no Cloud Hub 2.0, não é só você desligar as coisas que desprovisiona, né? Então se você estopar uma API, ela ainda está contando o worker, tá? No Cloud Hub 1 não, você desligava a API, ela parava de contar o worker, né? Então é bom ficar atento a isso. Então aqui, ó, eu tenho uma configuração de network já configurada. Esse aqui é o meu CDIR, né? Eu não tenho VPN aqui. Aqui está configurado um certificado meu, né, do meu domínio, e também um interno que ele coloca aqui por padrão, né? E eu tenho já uma aplicação executando. Essa aplicação ela está aqui. A gente percebe que o console ele é igual, né? Não tem uma diferença no console, exceto que habilita para mim essa feature do Ingress, né? Então eu posso ter um public endpoint customizado. Então eu posso vir aqui e escolher entre as minhas configurações de TLS ali de certificados cadastradas, né? Então eu posso usar uma pública aqui do Muli, né? Onde ele vai ser Cloud Hub IO, ou eu posso colocar a minha. E é legal que eu posso ter vários. Eu posso ter aqui kaizens.k, poderia colocar .com.br, eu posso acrescentar aqui endpoints, né? E a aplicação ela passa a responder nesses dois endpoints. Se eu não quisesse colocar nenhum, né, essa aplicação ela seria privada. Seria, por exemplo, o caso de uma system, né, de uma process, e aí ela responde através desse endereço privado aqui, que vai responder somente dentro ali da própria rede, né, Com ou o se eu DNS. tiver, enfim, numa rede com VPN, né, então seria essa URL privada. Uhum. E Tem uma aí, pergunta aqui do Carlos Gracen. pode falar. Eu vi que nessa nova versão podemos configurar a Istio para aplicações Mule. Isso procede? Como seria essa configuração? Eu acho que é, é relacionado. Pô, eu fiz até um meetup disso. Eu acho que é o Service Mesh. É, Não, o Istio, eu lembro. porque como o issue, né, é algo que a gente vai habilitar dentro de uma instância de Kubernetes, como a gente não tem aqui acesso à instância, eu não tenho certeza, precisaria checar, né, se tem como habilitar o issue nisso, né? Mas no Service Mesh, que até tem um meetup, depois procure, aí tá no YouTube, né? Quando a gente fala do Service Mesh, onde é uma instância de Kubernetes que você gerencia, é baseado em Istio, né? Até é um requisito ali o Istio, tá? Dando continuidade, né? Então a aplicação, ó, ela está respondendo no meu domínio customizado. Então agora é uma URL muito mais amigável, né? Ó, esse aqui é o nome da aplicação, né? Quando eu criei ela, foi esse nome que eu dei, ó. E o resto é o meu DNS. Ó, ele passa a responder. Lembrando, ele só vai aceitar isso se eu for lá no DNS público e colocar essa regra, né? Então, é normal, né? O deploy disso é muito parecido com o shared space, quando eu faço aqui via interface gráfica, né? API.v3. Aqui, ó, eu vou colocar um private space. Pessoal, aqui tá caindo uma chuva, então se de repente eu sumir do nada, pode ter tido uma queda de energia, hein?
Aí eu selecionei aqui a aplicação, tem aquelas propriedades que eu preciso colocar. Ok, né, eu posso escolher aqui, né, a as informações e vamos dar um apply, né, então daqui a pouco eu esqueci de fazer uma coisa, né, da forma que eu fiz, o ingress dele, né, o load balancer, ele vai usar aqui o endereço público, né, que é Cloud Hub IO. Eu posso colocar o meu aqui, né, fica melhor. Uma coisa que é legal, de deployment baseado em Kubernetes, né, é que ele vai gerando a versão aqui, né. Então se eu quiser ver, putz, como é que a aplicação estava ontem, né, e essa foi a versão de ontem, a hora que eu clico aqui, ó, ele carrega, né, o que estava ontem, né. Então, isso E, dá um nível de auditoria aí bem mais interessante, né. e Porque às ainda vezes habilita alguém veio, o mudou uma deploy, né? propriedade. Oi? E ainda você mudou a configuração ali para a Uhum. versão anterior, ele habilitou o botão de deploy, ou seja, você pode voltar com uma versão e não só a aplicação em si, né, o código-fonte, mas também as configurações que foram utilizadas na versão anterior. É isso, né? Exatamente. Tá bom. Então aqui ele está subindo, daqui a pouco ele termina de subir, né. Então, vocês viram que falando assim de interface gráfica, né, a gente tem bastante mudanças aqui no console. Nossa, já está no ar? É a versão antiga aqui, ainda sem o do endereço, mas subiu rápido, né. Sim, Eh, mas Caramba, me surpreendeu. Então, a gente viu aqui que tem algumas mudanças aqui no painel, né. É bom ficar atento principalmente aqui a essa questão do ingress, public endpoint, né. Geralmente essa configuração que tem do private space, isso é geralmente um arquiteto que vai fazer no início do projeto e o time de desenvolvimento acaba mais, usando, né, ali a o o essa configuração, né. Caramba, tá no ar já esse negócio? Deixa eu fazer um teste aqui, meu. Foi muito rápido, não foi? é, No ar mesmo, caramba. Poxa. Eh, então, né, já está respondendo aqui. Eu vou excluir, porque eu não vou precisar dela mais, né, só quis aqui mostrar para vocês. E aí, vamos falar um pouco aqui das diferenças de features, né. Então deixa eu voltar aqui para a apresentação. Acho que eu fiz coisa errada. Então, voltando aqui na apresentação, existem diferenças de features, inclusive isso cobre a pergunta do Clua, né. Essa URL, ela depois eu vou botar no chat, né, ela tem, todas as diferenças entre os 2, né. É até interessante sempre constar, porque como o Cloud Hub está sempre em evolução, pode ter algum recurso que não era suportado, passe a ser, né. Como a gente já está aqui no limite do tempo, eu não vou passar aqui por todos, porque senão vai ficar muito moroso, mas chequem depois. Então se você vai tomar a decisão: "Ah, eu vou para o Cloud Hub 2 ou eu fico no 1", essa decisão ela tem que ser baseada no que você vai ver aqui de diferença, né. Então vou dar um exemplo: persistente VM Queues, não tem no Cloud Hub 2, né, não está nem falando se vai ter no futuro ou não, né, já não tinha no Runtime Fabric. Então se você for usar VM, só em memory, né. Então, nesse caso, o que você teria como alternativa é ir por Endpoint MQ, né, ou alguma ferramenta ali, algum broker de mensageria, né. E tem outras coisas, né, eu vou avançar aqui, né, até para a gente não ficar batendo aqui uma por uma, né, vou frisar aqui só nas
que eu acho aqui relevantes, né? Então mudou aqui as questões de rede, né? Então, Private Cloud, né, que é a VPC, VPN, né? Mudou, ainda existe, ainda é suportado, só que agora é dentro do Private Space, né? Não tem mais o peering, nem o Direct Connect. A gente agora tem alguns recursos para aplicar algumas regras de outbound, né? Então, eu quero que essas aplicações dessa rede não acessem a internet, ou só acessem endereços específicos. Dá para criar esse tipo de regra lá. O Static IP, né, o IP estático, melhorou bastante. Antes, não sei quem já usou, você tinha que ir lá na aplicação, ativar lá, a gestão disso às vezes era um pouco confusa, né? Agora, quando você habilita um private space, ele já tem lá IPs estáticos, né? É mais fácil de gerenciar. Ele Não, é o mesmo IP de diversos workers. isso, então ele vai criar ali um IP estático para aquela rede, né? E aí é a nível de private space, né? O Clua, né? Lembro do meetup dele maravilhoso de Data Graph. Não tem suporte ainda a Data Graph aqui no Cloud Hub 2.0. CI/CD, né? Segundo a Muli, só dá para fazer isso por enquanto através do plugin do Maven, né? Não daria para fazer através do Endpoint CLI. Mas, né, eu desafiei aqui e descobri que dá para fazer, né? Quando eu faço CI/CD, eu prefiro fazer pelo Endpoint CLI. Muita gente prefere fazer pelo plugin do Maven, né? Então eu quebrei a cabeça aqui, né? Eu até ia abrir um chamado reclamando que a documentação estava confusa, mas na verdade eles estavam certos. Eles estão declarando que eles não estão dando suporte ainda, né? Eu que fui teimoso ali, acabei descobrindo como fazer. Mas acho que em breve deve ter suporte, a documentação vai estar atualizada, né? Mudou também algumas questões relacionadas à notificação. Não sei aqui quem já usou o conector de notificações ali do Endpoint, né? Não tem mais suporte a isso, né? A questão do log está um pouquinho diferente, né? E tem a questão da clusterização. Depois eu vou compartilhar a apresentação, vejam lá em detalhes e lembrem que é dinâmico. O que não tem suporte hoje pode passar a ter suporte amanhã. Bom, e para fechar, eu quero dar uma pincelada aqui em DevOps. Sempre, poxa, tem ali um deployment novo, né? Eu sempre penso, legal, como que vai ser o CI/CD disso, né? Porque não adianta nada a interface gráfica ser maravilhosa, né? Se na vida real eu não conseguir automatizar isso, né? Projetos enterprise requerem CI/CD, né? Então, no Cloud Hub 1.0, claro que varia de cliente para cliente, tem cliente que vai botar Sonar, vai botar outros steps aqui, né? Mas no mínimo, quando rodar um processo, né, de CI/CD, ali na parte de compilação e geração do jar, ele vai baixar o código-fonte de algum lugar, vai executar os unit tests, né? Vai gerar ali o pacote, né? E geralmente esse jar, né, a gente costuma publicar ele em algum repositório de artefatos, né? No Azure DevOps existe um Artifactory repositório integrado, tem gente que utiliza Nexus, tem gente que joga numa pasta compartilhada na rede, né? Então esse jar ele precisa ser armazenado em algum lugar, né? E aí, quando vai ser feito o deploy, né, o ideal é que você não faça uma nova compilação para cada ambiente que você precise fazer o deploy, né? Então, o ideal é que você faça a geração de um jar, uma compilação, e essa compilação você publique no ambiente de homologação, de produção, né, para não ter diferença, né? E aí o que muda ali são parâmetros que você passa, né? Então, quando ele faz o CD, que é justamente a parte de deploy, a etapa anterior foi a parte de gerar o jar. Essa etapa de CD, então a gente tinha que pegar esse jar desse repositório, e quando a gente executa aqui o comando de deploy, a gente tinha que enviar esse jar, né,
para fazer o deploy. Então, eu vou fazer o deploy em homologação, envio o jar. Vou fazer o deploy em produção, envio o jar de novo, né? Então, esse é um processo comum ali de se encontrar, né? No Cloud Hub 2.0, quando eu vou fazer a parte aqui do deploy, eu não preciso mais enviar o jar. Mas como assim? Se eu não envio o jar chega lá sozinho, né? Como que a gente vai saber que esse jar, desculpa, como que esse jar vai chegar no Cloud Hub, né? Então, aqui no meu processo de geração do pacote, eu ainda posso continuar mandando para o meu repositório de artefatos, ou não, né? Depende aí do que você quer fazer. Mas eu tenho um passo aqui de fazer upload desse artefato no Exchange. E a partir do momento que ele está no Exchange, quando eu faço aqui os deploys, eu só indico qual que é o artefato que está lá no Exchange, né? Então, pega, né, o artefato versão 1, pega o 2, né? Eu acho que isso deve ser até um dos fatores que possibilita voltar a versão, né? Não sei se esse é o fator, né? Mas sem dúvida seria mais facilitado, né? Então tem essa mudança aqui bem diferente, né? Então se a gente for ali na nossa na nossa na nossa aplicação no Cloud Hub, né? Se eu for fazer um deploy, veja que eu já tenho aqui, né, os artefatos, né? Eles já estão aqui. E aqui eu tenho diversas versões dele. E aí, para fazer o deploy disso, né, eu tenho aqui alguns comandos, né, de CLI. Eu podia fazer tudo com o Maven plugin também, tá? Mas como eu falei, eu costumo usar o Endpoint CLI, né? Então, comandos chaves, né? A gente vai usar o comando do Maven para compilar, gerar o jar, né? Ah, tá errado aqui o texto. Deixa eu até apagar aqui, né? Depois eu corrijo na apresentação. Eu vou usar esse comando para fazer a publicação do jar no Exchange, que é o que está aqui. E vou fazer esse comando para fazer o deploy lá no Runtime Manager, né? Então eu tenho aqui preparado, né? Então, para compilar mvn clean package, eu não vou rodar o comando porque demora um pouquinho para compilar, né? Eu já tenho aqui o artefato compilado. Aí eu vou acessar aqui o endpoint CLI. Aí eu já tenho a configuração, eu já estou logado aqui, né? E aí eu tenho aqui um comando para publicar o jar no Exchange. Vou incrementar aqui a versão, né? Então, quando eu rodo esse comando, ele vai iniciar aqui um processo de publicação no Exchange, né? Então, eu estou lançando a versão 3. Então, se a gente procurar aqui, né, from Exchange, né, a gente tem no máximo a versão 2. E aí, quando o deploy ele for efetivado, vai aparecer ali a versão 3. Então, né, demora um pouquinho, porque tem aí uns 100 megas, ele tem que fazer o upload disso, né? Uhum. Renato, só para ter uma ideia, deixa eu ver como é que fica essa aplicação anterior no Exchange. Você consegue abrir o Exchange com essa Customers POC? Consigo, né? Então, opa, deu aqui algum erro. Bom, vai entender. Vamos tentar aqui de novo. Uhum. Aí, eu tenho como acessar o Exchange por aqui. Isso, legal. E isso E aí, fica aqui como uma application.
Aham. Tá, e aí tem uma categoria ali chamada Stable e aí Development. Eu queria saber se o Development fica disponibilizado para você fazer o deploy também. Precisaria Você- testar, viu? Uma hora a É, gente. Ele nem deixa eu marcar. Na porque verdade, ele você, só deixa eu marcar como depreciado, né? Que porque já está você não estável. consegue mudar o estágio do stable para development, né? Não faz sentido. Uhum. Mas você consegue mudar o do development para stable. Só Uma que hora a alguns gente testa. artefatos eu não consegui fazer disponibilizado pelo development, mas aí, beleza. Eu vou dar um exemplo. Se você faz um YAML e não coloca como stable, você não consegue baixar no estúdio, né? Uhum. É até curioso, porque, pô, às vezes tá não tá Pois é, a stable, minha né? usar Tá em o. desenvolvimento, pô, e é aí mesmo, né? Eu preciso É, trabalhar com isso. Mas acho que até pelo ciclo de vida, né, de API first, né? Eu acho que é uma forma de, olha, faz o contrato primeiro, depois que esse contrato tiver stable, aí você pensa em implementação, né? hum. É, Vou fazer de aqui, novo, Renatão. aqui ele está dando um erro, né? Para fazer o upload, né? Não sei se é porque talvez devido à chuva, minha internet está ruim, ou alguma coisa parecida, né? Vou tentar aqui fazer de novo. Parece que está certo aqui o nome da aplicação, né? A não ser que tivesse Customers. Customers está certo o nome da aplicação. Então, nesse momento é o momento onde ele tenta fazer o upload ali, né? Então, vamos torcer para Uhum. que ele consiga dessa vez. E a versão fez upgrade direto para 1.04. O que aconteceu aí? Isso. Se eu não vi se. Ah, você que mudou ali, né, no final. Eu pensei que tivesse sido uma coisa que aconteceu automaticamente, que eu não vi você mudando. Momentos de tensão. Uhum. É sempre bom, né? Tomar uns erros na frente do cliente. E, enfim, esse momento é o momento que ele está fazendo o upload, está interagindo lá com a API do Exchange, né? Se aparecesse ali uns pontinhos embaixo, seria um bom sinal, né? Mas acho que, né, Ele não conseguiu fazer upload, né? deve estar tendo algum fator, às vezes alguma indisponibilidade temporária, daqui a pouco volta. Vamos só esperar, eu acho que vai estourar aqui o erro novamente, né? E aí a gente dá continuidade, eu já tenho algumas publicadas lá, né? E aí eu mostro o comando de deploy. Então, caso desse certo, essa versão ela apareceria aqui no Exchange, né? E estaria disponível aqui para ser utilizada. Então, né, devido a essa Não, tem intenção. indisponibilidade. Bola para Oi? frente. Bola para frente, né? Vamos seguir Essa com. indisponibilidade não vai. E aí, a gente tem o comando aqui de deploy, né? Então, eu vou pegar aqui o comando de deploy, né? Então, no comando de deploy, eu passo aqui como que é o nome que eu quero que tenha a aplicação, qual que é o space que eu quero publicar. Então, aqui é o ID do meu private space, qual que é a versão do runtime, qual que é a versão do asset lá no Exchange, né? Então, se tem um 02 mesmo. Isso. E aí eu posso passar aqui algumas propriedades e tudo mais, né? Passar aqui qual que vai ser o meu public endpoint, né? Vai ser um customizado. E o sizing, réplicas e tudo mais, né? Uhum. Você chegou a versão V2 da sua aplicação anterior. Então, desculpa, 3. Então, coloca na 3, Ah, só para a gente tá ver uma destruído nova aplicação. aqui, né?
Uma Não nova tem mais? aplicação. Ah, não tem mais. Nem a V2 tem, Isso. né? É. Tá. E aqui, ó, ele deu uma travada. Eu acho que deve ser, talvez, em função da chuva, talvez a minha internet possa não estar ali tão da hora, né? E aí esse upload aí de mais de 100 Ah, mega não tá. mandou. Ah, Bem desse mandou. número 4. Agora você faz a atualização ali do seu script. Boa. Pronto. Então, assim, né? Ó, a 3 foi também. Que loucura. Sabe o que pode ter rolado? Algo que acontece em alguns casos, né? Timeout. Você manda a requisição, né? Estoura o seu timeout local, mas ela continua processando, né? Entendi. Quem nunca, né? Então, né, realmente tá muito bizarro aí o comportamento, mas subiu. Vocês viram aí que, de certa forma, funciona. E de Deixa eu qualquer interromper. forma, o CLI não é para ser usado com o Spaces, né? Com o Private. Assim, uma hora vai ter suporte. Esse comando, ele não é um comando específico do Private Space, é um comando de Exchange, tá? Uhum, uhum. Mas esse comando de Exchange é para ser usado sim, tá? O que Tá. pode ter acontecido foi uma indisponibilidade temporária, né? Né? Ó que legal, aqui apareceu que foi completa a publicação, né? E aí, eu vou arriscar, deixa eu tentar usar aqui a versão 4. E Colocar aqui 4, né? Vamos ver se vai rolar. E aqui é o comando, né, de... Ei, caramba, bugado aqui, ó. E aqui é o comando de deploy. Detalhe, para fazer o deploy pela primeira vez é deploy. Se você está mudando versão, qualquer outra coisa, já não é mais deploy, é modify. Ó, foi. Né? É bem rápido quando você não tem que mandar o artefato de novo, né? Ó, e aí tá em processo de publicação. Então tá no private space correto, tá na versão correta aqui do meu artefato, o que eu configurei tá ok, o meu public endpoint tá ok também, e as minhas propriedades também. Então, embora, né, ali na documentação, ali esteja dizendo que não tem o suporte, né, eu acho que é questão de tempo para ter ali o suporte oficializado, né, eu acho que eles ainda estão acertando alguns detalhes, documentação e tudo mais, né. Depois a gente marca um meetup só para falar de DevOps, a gente mostra isso sendo automatizado no Azure DevOps, no Jenkins, né, ou outra ferramenta, e mostra também como seria com o Maven, né. E aí, daqui a pouco a aplicação vai estar no ar, né, e sucesso. E aí, né, frisar aqui os comandos, né, o MVN Clean Package compila, né, gera o jar, o Exchange Asset Upload to faz o upload da Muli App no Exchange, né, e o comando runtime mgr application deploy é o que faz a publicação nova, né, e o modify é que altera caso ela já exista. Excelente. O Guilherme Darós tem uma pergunta aqui. Se eu tiver que publicar no Exchange, não vai dar conflito com o meu RAML publicado lá? Teria que usar outro nome, não? Ele não dá conflito por causa do tipo, Então tá. né? É claro. Desculpa, reformulando, tem que ter um nome diferente, tá? Porque a URL vai ser o seu business group e o nome aqui, né? Então é importante que tenha, né? Às vezes você pode colocar aqui um sufixo, né? Ponto ao invés de API, app, né? Pode ter um sufixo para diferenciar. Detalhe importante, isso aqui não fica listado no Exchange, pelo menos eu não achei aqui, viu? Então, você acessar aqui application types, não rola de você acessar por aqui, tá? Eu consigo acessar só fazendo esse rolê, né, de vir por aqui. Então, é um ponto importante. Tá no ar, ó, eu vou inclusive chamar. Mas você consegue ver a página do Exchange de qualquer forma, né?
A gente viu a lista de Não tem um menu para você chegar lá, né? Ó, a aplicação ela está no ar, né? tá aí, publicado. Então, eu quis trazer essa questão do DevOps por causa desse ponto aqui que muda, né? É diferente aí, é atípico, né? E aí, acho que é isso, tá, gente? A gente acabou estendendo aí o tempo, mas eu acho que foi bem produtivo, a gente fez aqui um Excelente. bate-bola, né? E aí, Daniel, antes da gente entrar no quiz, queria só ver se tem mais alguma pergunta aí. Tem sim. O Vitor Maiani pergunta: o Artifact ID precisa ser diferente para visualizar? Precisa colocar type igual a app no final da URL? A gente não viu isso, né? Volta lá na página que tem. A gente, ao publicar, tem que ter o type app. Seria uma contribuição. É porque você Isso. colocou a interrogação. Oi? O Vitor falando aqui. Na verdade, não seria uma pergunta, seria uma contribuição. Só que ele colocou uma interrogação. Interrogação type igual a app. Não, mas isso na URL do Exchange. Porque interrogação, né? Não tem não. Para pesquisar lá? No Exchange. Volta Pode para a ser. URL do Exchange. Pode ser, verdade. Então talvez aqui, né? Vou pegar um type aqui só para ele criar o query parameter para mim. Uhum. Eu mudaria Aí, aqui para app. Verdade. Obrigado, Vitor. Então, embora não tenha aqui pelo menos não achei no menu, né? Se colocar aqui o type app, né? Aí dá para encontrar. Muito Boa, bem, valeu. Vitor Maiani ganhou uma jaqueta Microsoft. O Daniel vai levar para você na sua Não, casa. ele falando aqui. Ah, Vai querendo, não sei. Tá bom. boa. Mais Gente, alguma então, questão aí? temos sim. O José Clua pergunta: Cloud Hub tem dado de vida? Isso vai obrigar quem ainda estiver usando o Mili 3 a fazer o upgrade? Não tem data marcada ainda, né? Mas, pô, a pessoa que ela não migrou ainda para o Muli 3, ela tá muito atrasada, né? Não migrou do 3 para o 4. E eu conheço aí, tá? Clientes que estão no 3 ainda. Sim. Cara, assim, a pessoa tá muito, mas muito atrasada. Porque o 3 eu acho que já teve ali o End of Life, eu não sei se prorrogaram, né? Não End of Life, acho que é o fim do suporte, né? Daqui a pouco não vai nem aparecer mais a opção do 3 ali no Cloud Hub 1, né? O Cloud Hub 2, né, atitude de curiosidade, ele já começa no 4.3, né? Então, o pessoal que está no Muli 3 aí tá bem atrasada, a empresa, né? Aí já aproveita e já faz tudo, né? Já migra aí do 3 para o 4 e já vai pro 2.0 do Cloud Hub, né? Isso aí. Bom, eu acredito que seja isso. Não temos mais perguntas, então deixar aqui meus parabéns pela apresentação, Renatão. Obrigado mais uma vez a todos que estão participando desse meetup, todos que mandaram perguntas, que estiveram interagindo com a gente, quem assistiu, quem entrou para ver a nossa apresentação. E vamos para o quiz. Eu vou parar a gravação. Posso parar já? Pode. Beleza, maravilha.